Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jair e hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre o Prusa Slicer. Nessa primeira videoaula a gente vai fazer a instalação do programa e as configurações mais básicas. Então, a partir dessa videoaula você já vai sair imprimindo. E aí no decorrer das próximas aulas a gente vai entrar então mais a fundo nas configurações, calibrações da nossa impressora. Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar com a instalação do Prusa Slicer. Para isso, a gente vai até o site da Prusa, aqui vai baixar ele. Tá? Essas opções aqui do meio, ó, baixar para Windows, drivers e aplicativos, porque vem junto com o Prusa Slicer, vem drivers para as máquinas da Prusa e alguns outros aplicativos. Na hora da instalação, a gente vai selecionar somente o Prusa Slicer. Então, basta clicar nesse botãozinho que já vai baixar o instalador aqui e a gente já vai fazer a instalação. O idioma aqui ainda não tem idioma em português, esse fatiador é bem recente, tá? Ele tem aí por volta de 4 meses mais ou menos que ele foi lançado, então ele não tem tradução em português, mas o pessoal já está trabalhando nisso. Então aqui vai o inglês, tá? Ou o espanhol, quem preferir. E aqui, pessoal, vai ter algumas opções marcadas, tá? Não está aparecendo para mim porque eu já havia instalado o Prusa Slicer e desinstalei ele para mostrar as opções para vocês. Então vocês seguem como eu vou deixar aqui somente Prusa Slicer marcado, os drivers do Windows. Você vai instalar em que caso você não tenha os drivers instalados, tá? E como que eu sei disso? Se você não conectou a impressora no seu computador, você ainda não tem os drivers. Se você usa a placa de 32 bits, ela já não é necessário também instalar os drivers, porque as placas 32 bits têm os drivers dela. E se for o Windows 10, aí grande possibilidade de pegar todos os drivers automáticos. Então, esses drivers para o Windows são impressoras que são baseadas em Arduino, tá? Então, como Arduino, a gente pode colocar aí a Ramps 1.4, a MKS Gen e por aí vai, né? Aqui ele pede para criar um ícone na área de trabalho, a gente vai criar. E aí a gente vai prosseguir com a instalação, vai verificar se tem alguma atualização disponível. No momento, se tiver, ele vai fazer essa atualização automática e depois ele vai concluir a instalação, né? Aqui ele pede para abrir tutoriais ou visitar o site da Prusa. Nesse momento aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, fica à vontade para acessar, mas não vai ser o nosso caso aqui. Então o fatiador já está aqui na nossa área de trabalho. Assim que a gente abre o fatiador, a gente tem então aqui todas as configurações padrão. Como eu mencionei antes, eu já havia instalado esse fatiador, eu já puxou aqui a mesa padrão, quadriculadinha. Quando você abre a primeira vez, vai aparecer aqui a mesa da Prusa, mas não se preocupem com isso que a gente já vai tirar ela. Aqui dentro dessa aba, vai ter as configurações da nossa impressora. Então a gente vai estar adicionando a nossa impressora, aqui adicionar nova impressora. Ele tem um pequeno wizard que ele vai facilitar algumas configurações nossas. Então, se você está configurando a impressora a primeira vez, você pode marcar essa opção. Se você já tem uma impressora configurada e vai configurar outra, se você marcar essa opção, você pode perder suas configurações. Então, você pode deixar elas marcadas aqui. Se você já quiser selecionar aqui, ó, diâmetro de bico, né? Vamos selecionar aqui bico 04. Aqui, prosseguir. Aqui a gente não vai utilizar. Colocar o nome customizado para nossa impressora. Vamos colocar aqui a JP200, que é o modelo que a gente vai utilizar. Essa opção aqui de firmware é muito importante. Mais à frente a gente vai explicar como que ele se comunica com o firmware. Aqui o nosso caso é o Marlin. Tamanho da mesa, o tamanho da mesa padrão que está aqui já é o nosso. Tamanho de bico 0,4 e filamento 1,75. Nesse momento aqui a gente não precisa configurar as temperaturas que nós vamos configurar mais à frente. Essa opção aqui deixa a primeira marcada, que daí ela vai procurar qualquer atualização que tiver e vai fazer aí alguma atualização para melhorar, né, o desempenho do programa, alguma função nova que sai, já vai fazer isso automaticamente sem você
ter que estar indo lá e baixando essa atualização e colocando na máquina, né? É configurado por padrão aqui nossa impressora, então ele já puxa algumas configurações. A altura do eixo Z, aqui você vai definir o da sua impressora, no nosso caso é 200. A gente vai, como eu falei lá na frente, tá pessoal? A gente vai colocar aqui configurações básicas, tá? O simples mesmo para você já sair imprimindo. Então a gente vai pular algumas configurações aqui, mas é normal, é isso mesmo que a gente quer fazer. E aí em outras videoaulas a gente vai explorar mais a fundo essas configurações, cada uma delas e como que funciona. Aqui na aba de G-Code, se você não tem nivelamento automático na sua impressora, você tira esse G29, e se você tem nivelamento automático, você deixa o G28 e G29. Esses Start G-Code e End G-Code, tem a página do Marlin, aqui ó, que eu já mostrar para vocês, tem muitas opções aqui dentro, tá? Então, pessoal, aqui dentro vocês podem explorar isso aqui, por exemplo, quero criar um G-Code ali, para limpar o bico antes da impressão. Tudo é possível, tá? Então analisem aqui dentro o que vocês querem usar. Ó, o G12 aqui, limpeza do bico e tal, mas isso vai de cada um. Nesse momento, deixem da forma como está aqui, para a gente já conseguir sair imprimindo com ela. Aqui na aba Extruder, a gente vai colocar o bico que a gente está utilizando e as alturas de camada. Se você deixar essa configuração padrão aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui é a configuração padrão. Esse aqui, quando você bloqueia, ela volta ao padrão. Aí, como eu já falei duas vezes anteriormente, como a gente já tinha ele instalado, ele puxa algumas configurações, tá? Se a gente deixar essas configurações, essas duas aqui padrão, não tem problema nenhum. Ele vai imprimir. Só que se a gente estiver usando o BIC 04 tiver errado uma configuração e colocar, por exemplo, a altura de camada 0,5, como o 0 ele é desabilitado, tá? Ele desabilita a leitura de erro, ele não vai interpretar que tem alguma coisa errada. Mas agora, se a gente colocar aqui o máximo de 0,3 de camada, e quando você fatiar, você exceder o 0,3, ele vai te retornar uma mensagem de erro te avisando que algo aí não está certo. Valores que geralmente os fabricantes de bicos recomendam são 20% até 80% do diâmetro do bico. Então aqui o nosso valor vai ser de 0,08, aqui ele puxou errado, até 0,32. É mais ou menos isso aqui. Quando você usa dois extrusores, você trabalha com esse offset aqui, tá? No nosso caso, que a gente só tem a extrusora, essa retração ela varia da temperatura que você está usando, de material e dos componentes da tua máquina. Então, estou usando um bico 0,6, um bico 0,3, ele já muda a retração. Porém, a gente vai jogar aqui para um bico 0,4 algumas configurações padrão. Quando você usa um sistema Direct, o valor de retração geralmente fica de 0,5 até 2 milímetros. No nosso caso, que a gente usa um sistema Bowden, o valor pode variar de 3 até 7 milímetros. Eu estou usando aqui na minha máquina um bico chinês, ele não tem uma qualidade muito boa. Para nós aqui o teste que se saiu melhor foi 5 milímetros. Mais à frente a gente vai fazer esses testes e vai explicar para vocês certinho como fazer os testes, como calibrar a máquina de vocês. Agora nessa aba aqui, era isso, e a gente vai salvar então a nossa configuração como JP200 bico 04. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou deixar pronto outra configuração para bico 03, que é um bico que eu uso muito aqui. Então, a altura mínima 0,06 e a máxima 0,24, que é aí dos 20% até 80%, né, do diâmetro do bico. Essa aba aqui, a gente vai configurar os tipos de filamentos, tá? Então, vamos citar dois exemplos aqui. Eu tenho um PLA verde, aqui, 1.75, o extrusor múltiplo de extrusão. Nesse momento a gente vai deixar um, lá na frente a gente vai fazer os testes e tudo, a gente vai ver que esse valor pode mudar um pouquinho. O correto é você medir
o filamento antes de cada filamento, antes de você colocar na impressora e gerar essa tabelinha. Então, para esse filamento aqui, a primeira camada eu uso 200, a segunda camada 190, né, ele é um PLA, e mesa, aqui a gente usa 60, e a segunda camada em diante usa 60 também. O cooler, eu não gosto de utilizar o controle automático de cooler, porque o controle automático é meio que o fatiador liga e desliga o cooler quando ele bem entende. Então, tem ali uma linha reta, um preenchimento, às vezes usa 50%, em pontos usa 100%. Eu desabilito, deixo o controle manual e aí coloco 100% aqui e desabilito ele na primeira camada. Que se eu tiver ele habilitado na primeira camada, às vezes não adere muito bem na mesa. Configuração avançada, eu vou colocar o meu tipo de material, aqui que é o PLA. As demais configurações eu vou mexer agora. Aqui eu também não vou mexer. O Custom G-Code não precisa. E aí basicamente isso aí a gente vai salvar aqui então como PLA verde. Agora a gente tem outro PLA que a gente utiliza aqui, que é o PLA branco. Ele tem uma temperatura aí uns 10 graus a menos do que esse verde. Então a primeira camada a 190 e as demais aí a 180. E as demais configurações permanecem as mesmas e a gente salva como PLA branco. Aqui em Printer Settings, alturas de camada, preenchimento, tudo que envolve as camadas. Então a gente vai fazer duas configurações aqui. Para o nosso bico 0,5, a gente vai usar camadas de 0,35, tanto na primeira camada quanto nas demais. O perímetro, por ser um bico mais grosso, a gente utiliza 2, né? Camadas de topo. Tudo isso depende da peça e do preenchimento que você usa, tá? Todos os testes a gente vai fazer pouco preenchimento para não gastar muito material. Então vamos jogar aqui quatro camadas, né, de preenchimento no topo. O enfio, aqui a gente vai deixar aí no 5%. As demais configurações hoje a gente não vai mexer. O skirt é quantas voltas ele vai fazer ao redor da peça. Eu começo a colocar mais 6, porque às vezes você troca de filamento, fica aquela sujeirinha de filamento dentro e precisa dar uma limpada. A distância do objeto eu coloco 0. Se for no PLA, que a gente vai usar PLA, dá para deixar até afastado, tipo 3 milímetros, porque o PLA não dá o arco. Se você usa ABS, esse valor que você pode jogar até para uns 10, deixa colado na peça e pode fazer até umas 2 camadas de altura. Como é PLA, é mais tranquilo, não precisa fazer isso. Aqui no suporte, geração automática de suporte, a gente vai deixar gerar suporte material, ativar e deixar a geração automática também. Então a precisão aqui ele fica 2,5 milímetros entre uma linha de suporte e outra. Como a nossa peça é uma peça que vai precisar pouco suporte pequeno, no final a gente vai mostrar que peça que é. A gente vai deixar 0,2 entre uma linha e outra, tá? E aqui gerar suportes a 30 graus. Velocidades, aqui puxou as configurações que eu tinha, mas por padrão, pessoal, ela vem aqui, ó, o travel 130 milímetros, que é a velocidade que ela se desloca quando ela não está imprimindo. Então, vou deixar aqui a 70, isso que a gente vai fazer uma configuração aqui para qualidade razoável, tá? A gente não quer qualidade muito alta, a gente quer um negócio rápido, quer imprimir já. Aqui nessa aba, nesse momento a gente não vai mexer nada. Advanced, que é a largura de linha, tá? A gente vai deixar tudo padrão. E vamos ver aqui, acho que aqui não tem mais nada. Aí então a gente fez uma configuração aqui, né? Camada JP200, camada 0,35. Agora a gente vai fazer outra configuração, camada de 0,2. Vou colocar aqui 0,25, vai. Isso, 0,25 e 0,25 também. Perímetros 2, topo, vou colocar mais, vou colocar 5, como ele é as camadas mais finas. E é basicamente isso aqui, vamos colocar a camada de 0,25. A princípio agora as três abas aqui estão
configuradas. E aí agora na interface aqui do programa a gente vai dar uma explicada para vocês como que funciona isso aqui. Aqui na interface do programa a gente vai adicionar o modelo e aqui do lado direito já puxa, tá, as configurações que a gente tem. Nosso modelo aqui, que é um vasinho, ele puxa miniaturizado, porque o STL foi salvo dessa forma. Então aqui do lado direito a gente consegue jogar o tamanho que a gente quer. Então eu quero que ele fique no Z com 90 de altura, que vai ser um tamanho excelente para a gente fazer os nossos testes. Do lado esquerdo, a primeira opção aqui, você seleciona o modelo e clica aqui na seleção, você consegue estar arrastando esse modelo ao longo da mesa de impressão. Esse aqui você consegue, a segunda opção, você consegue esticar, tá, o teu modelo, que eu achei bem útil. Não no caso dessa peça, mas algumas peças aí que a gente queira fazer uns testes. Aqui a gente queira girar o modelo, tá? Te dá três diferentes direções que fica bem legal. Essa opção aqui, ela vem lá no Simplify, né? Que é para você colar determinada face do objeto na mesa. Então, para isso, você clica no objeto, que ele tem que ficar selecionado, clica nessa opção, ele vai te gerar aqui alguns pontos, tá? Para você clicar. E você, ó, vamos clicar embaixo aqui, ele vai colar a parte de baixo na mesa. É bem útil essa opção para a gente arrumar o modelo. Quando não tinha essa opção, eu lembro que uma vez não tinha Simplify, a gente tinha que estar ficando girando em grau ali, e geralmente não acertava, né? A configuração era bem difícil de fazer isso. Aqui nessa opção de cortar o objeto, se a gente selecionar a primeira opção, aqui, ele vai cortar a parte, vai retirar a parte de baixo do objeto e vai colar a parte de cima da mesa. Vamos lá. Olha, ele retirou a parte de baixo do nosso objeto e colou a parte de cima do objeto na mesa. Com a segunda opção selecionada, ele vai cortar a parte de cima do objeto. Ele retirou a parte de cima. Agora, se a gente selecionar aqui a segunda e última opção, a segunda opção ela vai tirar a parte de cima e a última opção ela vai girar, ela vai rotacionar e vai deixar o lado cortado na mesa. Então, é bem interessante às vezes, a minha peça ali, não consigo estar imprimindo tudo numa impressão só, eu vou cortar, vou dimensionar como fica melhor e olha como que ela fica. Então, no caso, um boneco, por exemplo, um action figure que fica melhor você cortar, por exemplo, no pescoço, imprimir de ponta cabeça, essa opção aqui é muito útil, né? Menu superior, o primeiro menu aqui é o de adicionar arquivos. Se você seleciona, ele abre as outras abas aqui. Essa opção aqui deleta o arquivo que está selecionado, a segunda deleta todos os arquivos, caso você tenha mais de um na mesa de impressão. Essa opção aqui, ela é tipo um Ctrl+C e um Ctrl+V. Por que tem essa opção aqui em cima? A gente parece meio inútil isso aqui para desktop, só que ele foi pensado para uso em tablets, né? Então, lá em tablets, eu quero dar um Ctrl+C e Ctrl+V, eu já tenho selecionado. Então, olha só, dou um Ctrl+C e dou um Ctrl+V, tá? Ele copia o modelo. Se eu selecionar a quarta opção aqui, ele reorganiza o objeto na mesa da forma que ele achar melhor. E aqui, pessoal, ele é meio que um Ctrl+C e Ctrl+V mais rápido, ó. Agora uma coisa bem interessante que tem nesse fatiador aqui, que eu pelo menos não vi nos outros aí, talvez tenha, mas eu não vi. Você seleciona o modelo, você consegue ver uma prévia das camadas antes de fatiar o modelo. Fica legal, que você consegue ver já antes de fatiar, você consegue ver, ó, por exemplo, estou vendo aqui, ó, aqui não vai ficar legal isso aqui sem suporte, porque uma camada fica para fora da outra, né? Então eu consigo ter uma prévia bem legal aqui, ó. Eu quero que dentro lá não fique essas linhas de detalhes aqui. Aparece essa opção aqui porque eu sempre esqueço, eu clico o botão direito do mouse para arrastar. Correto, você clicar com a bolinha e aí você arrasta. Mas voltando aqui, olha só, no meio aqui ficou bem ruim, tá? Mas nesse caso aqui não quer dizer. Isso aqui é tipo um Ctrl Z, ó. Ctrl Z se eu quero voltar na configuração que eu estava.
Tá? No caso, vocês viram que eu mexi ele na mesa e dá um Ctrl Z ali, ele volta, né, a opção que ele estava. Eu dou um ESC, aqui, ó, seleciono aqui, eu dou um ESC e ele sai da seleção. Então vamos lá, conferir a configuração. A gente vai usar camada 0,25, PLA branco e o bico, nesse caso aqui a gente vai usar aí um bico 0,4. Então aqui, pessoal, a gente já tem nosso modelo fatiado. Aqui no pescoço é mais ou menos o que a gente viu lá no preview. A gente viu que aqui no pescoço, ó, ele gerou um suportezinho aqui que a gente não quer, tá? Então a gente vai tirar esse restinho de suporte, vamos diminuir 1 ou 2 graus aí o suporte para nós conseguir corrigir isso aqui. Então a gente vem aqui em Printer Settings, configuração de suporte, a gente colocou 30 graus. Eu sabia já que esse modelo não funcionava em 30 graus, porque eu já testei antes, mas eu coloquei para vocês verificar a diferença. Agora a gente vai colocar aqui 28 graus. Eu sei que 28 graus é o que funciona bem nesse modelo aqui. E a gente então vai mandar aqui fatiar novamente o nosso modelo. Quando ele fica verdinho escuro aqui, vocês marcam essa opção aqui, ó, do olhinho do lado direito, tá? Que ele bloqueia ali e a gente visualiza novamente aqui. Então, depois do fatiado, olhem só como que ficou. Ó, debaixo do pescocinho dele aqui, ele eliminou, tá, os suportes e ele deixou só aqui na mãozinha. Aqui no pescoço, pessoal, ele fica meio azul, que ele já dá uns avisos já pra gente, tá? Ele não vai ficar a melhor qualidade possível, porque você pode ver que uma linha fica para fora da outra aqui. Então, por isso que a gente usa nesse modelo aqui, ó, do lado direito você pode puxar a camada por essa barrinha aqui, ó. Vamos ver onde que é a área crítica aqui. Ó, a gente pode ver que a gente está fazendo com linhas de dentro para fora, tá? Então, pessoal, o que acontece? Ele faz a linha de dentro em cima da linha de fora, e aí a linha de fora ele faz fora dessa linha. Só que, porém, ele fica grudando na linha de dentro, tá? Então, o acabamento fica ainda melhor do que a gente usar suporte, tá? Porque o suporte, além de marcar embaixo da peça aqui, ele vai marcar, por exemplo, assim, aqui no ombrinho, ó, vai marcar em cima, vai ficar feio. Mas a gente vai ver que vai ficar bonito aqui dessa forma. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer mais videoaulas, tá? Mais avançadas aqui. Agradeço aí quem assistiu videoaula, sei de sugestões e pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal aí, tá compartilhando o nosso vídeo. Então a gente está começando agora, a gente está fazendo o possível, né, pessoal? Se eu errei alguma configuração e o pessoal me passa, mas a princípio basicamente seria isso aí mesmo. Então é isso aí. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.